Meus queridos, começando mais uma EBM e nos próximos encontros, nas próximas conversas, nós trataremos sobre o fruto do Espírito. Então eu quero lhe convidar a desde já estar conosco nesses encontros, onde aprenderemos mais da palavra do Senhor, onde relembraremos conceitos, palavras que Ele já nos trouxe, mas juntos compartilharemos aquilo que há no coração dele, para mim e para você. Então nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Hoje vai ser um pontapé, vai ser o início dessa conversa. Não conversaremos sobre o fruto do Espírito sem antes falarmos alguns pontos, algumas ideias, alguns conceitos que são necessários para entendermos melhor sobre o fruto do Espírito propriamente dito, como há lá no texto em Gálatas, no capítulo 5, e eu quero que você acompanhe desde já, para que juntos leiamos a palavra. Gálatas, capítulo 5, no verso 22 e no verso 23, vai apresentar o fruto do Espírito para nós. A palavra então diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, como eu disse inicialmente, nós iremos conversar sobre a nossa vida antes do fruto do Espírito. Como assim, Resvana, a nossa vida antes do fruto do Espírito? Meus queridos, nós somos seres integrais. Nós fomos feitos por Deus seres integrais, ou seja, corpo, alma e espírito. Então, nós temos todo o nosso ser criado à imagem e semelhança do próprio Senhor. O nosso corpo, a parte externa, que tem contato com o mundo, que tem contato com outras pessoas. A nossa alma, que é a nossa psique, que é a nossa razão, que é o princípio da vida física. E o Espírito, que é o governo, que é o nosso elo, que é a nossa ligação, que é a nossa comunhão com o próprio Deus, entre Deus e o homem. Nós fomos feitos por Deus à sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para a sua própria glória. E o que foi que aconteceu então, Resvane? Nós perdemos essa comunhão com Deus, com o Senhor, quando o pecado entrou na humanidade. Então nós perdemos a capacidade de permanecermos à semelhança de Deus, no momento em que perdemos a comunhão com o próprio Deus, no momento em que fomos expulsos do jardim do Éden após o pecado. Então aquele momento, aquela comunhão que o homem tinha com Deus foi perdida. Essa é uma consequência, a maior consequência do pecado nas nossas vidas. Por quê? Porque ele quebra a nossa comunhão com o Senhor. Ele quebra o nosso elo mais importante, mais especial que temos, que é com o próprio Deus. Então o pecado entrou na humanidade, a comunhão foi interrompida. Se a história parasse aí, seria muito triste. Mas graças a Deus e a sua própria misericórdia que a história continuou. E continuou na pessoa de Cristo Jesus. E Cristo veio justamente com essa missão: nos trazer de volta à comunhão do Pai. Nos trazer de volta a presença do Senhor. Então ele resgatou as nossas vidas das forças, da operação do mal, das trevas, do pecado, da morte, e nos trouxe para o seu reino, nos trouxe para o reino de Deus, para a presença, mais uma vez, de Deus. Então, ao estarmos com Cristo e ao andarmos no Espírito Santo, e não há mais condenação. Agora, em comunhão com o Espírito, não há mais condenação. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que não vivemos mais debaixo da lei. E junto com a lei trazia a consequência ou a consciência do pecado em nossas vidas. Então a lei apresentava o pecado e a partir de então eu teria que tomar uma atitude de obediência à lei para me ver livre do pecado. Então quando Cristo veio, ele cumpriu a lei, ele obedeceu a tudo aquilo que havia, mas ele então nos liberou do poder da lei ao morrer na cruz para nos salvar, porque ele fez algo que eu e você não poderíamos jamais fazer. Ele nos libertou daquele poder da morte que era operado através do pecado. Então ele nos libertou do pecado ao tomar sobre si a cruz. Ele nos libertou da morte ao ressuscitar após
aquele tempo tão doloroso, e agora sim, nós não somos mais condenados, não há mais condenação para mim e para você. Isso quer dizer que Ele nos redimiu completamente, Ele redimiu nosso ser integralmente, corpo, alma e espírito, foram remidos pelo sangue de Jesus na cruz. Então agora nós vivemos debaixo da graça do Senhor e não mais pelos nossos esforços, não mais pelas nossas obras, por aquilo que nós venhamos a fazer de bom. Isso também quer dizer uma coisa, que nós fomos recebidos na família de Deus como filhos. Nós passamos então, além de termos sido recebidos como filhos, nós passamos a recepcionar, a sermos morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando Cristo voltou aos céus, então Ele disse que iria mandar o Consolador, e o Consolador veio para mim e para você. E Ele permanece com a igreja hoje e estará até o fim dos séculos. Nós não somos mais escravos do pecado, meus queridos. Nós não mais estamos sujeitos ao poder da morte, nem ao poder das trevas. E aí, Regina, então quer dizer que eu não peco mais? Quer dizer que nós não pecamos mais? Não, nós pecamos sim, nós ainda pecamos, mas quando pecamos, lembra que somos morada do Espírito Santo. Então, por sermos morada do Espírito, o Espírito que habita em mim, que habita em você, vai trazer a consciência do pecado, vai trazer a necessidade de confissão, de arrependimento e de mudança de vida. Então, o pecado nas nossas vidas, ele vai nos provocar uma atitude de arrependimento, porque fomos resgatados e agora conscientes desse resgate, conscientes do papel de Cristo nas nossas vidas, não mais nos conformaremos ao pecado, não mais nos sujeitaremos ao pecado deliberadamente, porque Deus também nos deu o livre arbítrio. Então, eu tenho a liberdade de escolha, de ação, assim como você. Nós somos livres para tomarmos as nossas atitudes e seguirmos os nossos caminhos. Mas nessa liberdade nós nos perdemos muitas vezes por conta do pecado. Então há uma luta constante. Não é aquela luta do bem e do mal como medição de força. Não, é porque por conta da entrega que nós temos das nossas ações, então nós podemos obedecer a Deus ou ao pecado operando em nossa vida. Então nós podemos obedecer ao seu Santo Espírito que mora em nós, ou nós podemos então fechar os ouvidos para a voz do Senhor e seguirmos as nossas próprias inclinações e voltarmos ao pecado, então, do qual fomos resgatados. Mas se Cristo morreu, Ele morreu uma vez somente pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo bastou para que não mais fosse necessário para mim e para você sacrificar absolutamente nada. Não há nem o que eu e você sacrificarmos, nem tampouco Cristo, porque o sacrifício dele foi completo e foi pleno na cruz, para que eu e você vivamos hoje pela fé, através do sacrifício do Senhor, para que a nossa vida, então, ela seja entregue ao Senhor em obediência. Então, Cristo consumou tudo ali na cruz. Cristo fez o sacrifício perfeito para que eu e você estivéssemos tendo esta conversa agora, estivéssemos falando justamente nesse assunto. Então, a atitude que cabe a mim e a você hoje é de entrega, é de obediência ao Senhor, entendendo todo o sacrifício, entendendo todo o amor dele ali consumado na cruz. E através da sua vida, através da sua morte e através da sua ressurreição, então, nós somos justificados pelos nossos pecados. Através do arrependimento, da mudança de vida, então Deus nos perdoa e nos fortalece para continuarmos vivendo, ainda que em algum momento, em vários momentos, nós venhamos a pecar, nós venhamos a entristecer a vontade do Senhor, mas o nosso papel é buscar esse lugar sempre de arrependimento e confissão, crendo e vivendo o amor de Deus, crendo e vivendo a graça de Cristo Jesus, crendo e vivendo a comunhão do Espírito Santo, porque nós fomos salvos por Ele, para vivermos para Ele, para termos novamente a imagem e semelhança do próprio Deus refletindo em nossas vidas diariamente e
de modo completo, de modo pleno, porque Ele é, o próprio Deus é. Então, se Ele é Ele quem dá de si. Ele dá tudo de si para que eu e você também tenhamos as mesmas características e as mesmas condições que o Senhor desejou desde o início que tivéssemos em nosso caráter, em nossa conduta, em nosso ser como um todo. João, no capítulo 15, no versículo 5, vai trazer a seguinte palavra: sim, eu sou a videira. Cristo nos fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós estamos no Senhor, Ele é a videira e nós somos os ramos, ou seja, estamos ligados ao Senhor para produzirmos muito fruto, e sem Ele nada do que vamos falar seria viável, seria concreto. Então, por isso que eu estou trazendo essa palavra inicial, para que você entenda, para que eu entenda que o fruto não é algo que eu e você venhamos a produzir por nós mesmos. Então, não adianta falarmos sobre o fruto se não entendermos a origem do fruto, se não entendermos a necessidade de estarmos ligados, conectados, em comunhão com o próprio Espírito, que é Deus, através do nosso viver cotidiano, porque é Ele em nós que irá produzir o fruto. Então a nossa vida como um todo agora se volta para o Senhor, e na presença do Senhor e a presença do Senhor em mim, então eu conseguirei produzir o fruto. Você conseguirá produzir o fruto, porque somente no Senhor é que nós encontramos as possibilidades para que isso aconteça. Jamais encontraremos em outro lugar ou em outra pessoa aquilo que só o Senhor pode dar, porque só Ele é. Então, se Ele é Ele quem pode dar. E nós, então, nos colocamos à disposição dEle. E os frutos, meus queridos, os frutos, assim como nós pensamos, os frutos, eles possuem diversas características e são diferentes entre si. Então, o fruto do Espírito, quando você lê o texto lá de Gálatas, vai estar no singular. Por quê? Porque ele trata de um fruto. Porque é a presença do Espírito em nossas vidas que vai produzir o fruto vindo dele. Agora, esse fruto, ele possui algumas características que são marcantes. Assim como uma fruta, ela possui cor, textura, sabor, aroma, formato, peso. Então, nós entendemos uma fruta e classificamos aquela fruta para entendermos as suas características. As partes daquela fruta, então, vão compor o todo, e o todo, que é a fruta, é composto pelas partes. E assim também nós podemos visualizar o fruto do Espírito. Quando lemos o fruto, constam lá 9 características, 9 qualidades desse fruto. Mas é o Espírito Santo em nós que produz esse fruto que se desdobra. Então, o texto lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 15, vai falar o seguinte: mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Hoje cabe a mim e a você uma escolha: vivermos no Espírito ou vivermos na carne. No Espírito, então, nós matamos a carne para viver, e viver na carne é morrer. Através do Espírito, nós matamos a carne, mas se eu e você escolhermos viver na carne, isso significa com certeza a morte. Dito isso, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre a questão da carne. Então, o que é o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas? No capítulo você vai ler no versículo 24 e 25, falando também sobre isso. Então, o fruto do Espírito, ele é o resultado de Deus em uma vida entregue a Jesus Cristo, a qual pela graça cresce, amadurece e desenvolve características semelhantes ao próprio Senhor, como testemunho de uma vida que foi transformada e que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma vez então que vive sob o domínio dele e não mais
mais em orientações carnais. Então é o testemunho da presença de Deus nas nossas vidas, é o testemunho do próprio Senhor em nossas vidas. Eu lhe diria que é um raio-x da nossa alma. Então é importante verificarmos sempre esse texto lá em Gálatas e analisarmos as nossas vidas, se estamos frutificando ou não na presença de Deus, porque Deus em nós, sem dúvida alguma, Ele produz fruto, e o fruto então é obra do próprio Espírito Santo. Na verdade, é consequência da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Regivane, por que nós devemos frutificar? Por que eu devo frutificar? Você vai encontrar isso ainda no texto lá de Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, no verso 13 e no verso 18. Nós precisamos frutificar, meus queridos, porque nós somos chamados para viver em liberdade. Nós conversamos sobre o livre-arbítrio que o Senhor deu. Então, nós fomos chamados a viver em liberdade, porque Cristo próprio já nos libertou. Não estamos mais debaixo da lei, como conversamos. Essa exigia, sim, um esforço pessoal. Mas agora, o Espírito Santo em nós, através da graça e favor do Senhor Jesus, ou seja, através do coração de Cristo que nos repassou aquilo que eu e você não merecíamos, Ele então nos favorece para vivermos pelo seu Santo Espírito. Agora livres por Ele, nós agimos, e a partir dele mesmo, então, esse resultado se torna visível nas nossas vidas e para outras pessoas. Então nós frutificamos porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. Nós frutificamos para agradar ao próprio Deus que nos libertou, que nos salvou, que nos amou, porque Ele é o amado das nossas almas. Então, quando a gente ama alguém, a gente vai buscar agradar a esta pessoa. Não é diferente com o nosso Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos buscar agir de acordo com o coração dele, buscando agir de acordo com aquilo que sabemos que é do agrado do Senhor e que vai alegrá-lo. Então, a amizade com Ele, a comunhão com o próprio Espírito, me leva a este lugar de frutificação. Regivane, tudo bem? E agora então, como nós poderemos frutificar? Como acontece essa frutificação? Nós falamos que a presença do Espírito em nós nos possibilita a frutificação. Então, é a presença do Espírito em nós, vivendo as nossas vidas pelo Espírito Santo, permitindo que Ele nos domine totalmente, que Ele nos guie totalmente, que Ele seja o Senhor do nosso ser, obedecendo às suas orientações, às suas determinações, e assim não dando lugar à natureza humana. Nós costumamos dizer que é muito fácil chamar Cristo de Salvador, porque todos querem um Salvador, todos nós buscamos um Salvador. Agora, chamá-lo de Senhor requer um pouco mais de entrega, porque Senhor, Ele é dono, Senhor é aquele que comanda, aquele que governa. Então, Cristo, Ele veio para ser Salvador das nossas vidas, como falamos, que Ele nos resgatou, que Ele nos amou, que Ele entregou a sua vida, para então se tornar o Senhor das nossas vidas. Então, nós precisamos caminhar com Cristo nessas duas dimensões, Ele como Salvador e Ele como Senhor. Então o Espírito em nós agora, Ele vai provocar essa entrega, esse chamado, essa consciência à obediência, para então Ele frutificar. E aí, antes do versículo 23 e 24 de Gálatas, você vai ver que o capítulo ele vai apresentar as obras da carne, que são o contraste do fruto do Espírito. E o que são e quais são então essas obras? O que quer dizer obra inicialmente? Obra quer dizer um resultado, um trabalho, algo que foi feito pelo ser humano, algo que ele produziu para si. Então aquilo é uma obra, é um resultado. E as obras da carne então? O que são? As obras da carne é a produção da nossa natureza pecaminosa, é a produção da natureza pecaminosa do homem. Ou seja, é o resultado do distanciamento do Senhor. Já que não estamos na presença do Senhor, então haverá um resultado, só que esse resultado virá da carne. Esse resultado vai ser um produto do próprio homem para si mesmo. Então são as obras da carne, aquilo que a nossa natureza pecaminosa e decaída ainda produz, que faz o contraste com o fruto do Espírito que vem, como nós falamos, do próprio Espírito Santo de Deus.
E o interessante de observarmos esse paralelo das obras da carne e do fruto do Espírito é porque há uma distorção, há uma deturpação sempre das criações de Deus. Quando nós olhamos as obras da carne, nós podemos ver claramente a deturpação de tudo aquilo que o Senhor criou, de tudo aquilo que o Senhor fez para o nosso bem, para o nosso favor. Então, as obras da carne corromperam isso que o Senhor criou. E quais são então, Regivane, essas obras da carne? O texto de Gálatas, no capítulo 5, no verso 19 e 21, vai nos apresentar. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Meus queridos, é uma lista que parece longa e talvez você pense, eu não pratico, ou isso está muito distante das nossas vidas. E a ideia é justamente que venhamos a refletir sobre o que temos produzido. Temos produzido obras da carne ou temos produzido o fruto do Espírito, que é através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. É uma lista, claro que ela não acaba por aí, mas é uma lista que nos provoca a essa reflexão. Nós precisamos o tempo todo rever as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos um alvo, que é o reino de Deus. Nós fomos chamados ao reino de Deus, e o reino de Deus, então, é o nosso objetivo maior. Se não estamos vivendo de acordo com a imagem e semelhança do Senhor, como então poderíamos herdar esse reino, já que Ele é o próprio Rei? Se produzimos apenas obras da carne, não temos as condições necessárias para fazermos parte do reino de Deus. Se produzimos as obras da carne, isso quer dizer que não fomos que não entramos, que não chegamos, que não fomos aceitos, que não acreditamos em Cristo como Senhor e Salvador, e assim, por consequência, não fomos recebidos na família de Deus como filhos. E se não somos filhos, então como herdar o reino de Deus? Porque quem herda por ser filho. Então nós precisamos ter essa consciência de como está a nossa relação com Deus, de como está a nossa vida com o Senhor, o que temos produzido. E aí então o texto segue para o que nós lemos inicialmente. O Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas, porque estamos livres, então agora sim nós podemos ter acesso ao reino de Deus. Meus queridos, esse foi o pontapé que eu queria que você já começasse a meditar. Inicialmente, antes de falarmos sobre cada um do fruto, cada parte do fruto, cada característica do fruto, como está a sua vida? Como está a minha vida? Será que eu já passei pelo processo de regeneração através da presença do Espírito? Será que eu já recebi a Cristo na minha vida, não só como Salvador, mas também como Senhor? Será que eu já entendi o plano maior de Deus para que eu estivesse mais uma vez em comunhão com Ele? Só assim, e chegando a essas conclusões, é que eu vou então produzir o fruto do Espírito, através da própria presença do Senhor na minha vida, na sua vida. Então, que tenhamos essa consciência e que voltemos a falar sobre o fruto do Espírito. E eu quero lhe convidar então a orar ao Senhor para pedir direção a Ele, pedir que Ele mesmo esteja orientando os nossos corações nessa caminhada. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, pela tua bondade, pelo teu amor, e pedir que o Senhor traga a nossa consciência, a realidade do céu, a realidade que move o teu coração em nosso favor, que moveu desde o princípio, antes de nascermos, Senhor, e que continua movendo e sempre moverá. Traz a consciência do reino de Deus e traz, Senhor, a frutificação do teu Santo Espírito sobre cada uma das vidas. Nos abençoa como igreja do Senhor, hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus os abençoe e até a próxima EBM, até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.